Imagine um inimigo invisível, tão pequeno que não podemos ver a olho nu, mas poderoso o suficiente para acabar com milhares de vidas em poucos dias. É de arrepiar, né? Desde o começo dos tempos a gente vê o poder devastador desses seres minúsculos. Foram eles os responsáveis por dizimar populações e mudar o curso da história. E nesse vídeo, vamos juntos mergulhar no mundo microscópico para desvendar os mistérios dos 10 vírus e bactérias mais mortais da história. Se preparem para descobrir como essas coisinhas que a gente nem vê se espalham, né, os sintomas que causam, e como a ciência está correndo contra o tempo para combatê-los. No topo da nossa lista, escondido no meio do mato fechado das florestas tropicais da África, encontramos o vírus de Marburg, um dos bichinhos mais letais que a gente conhece. Ele é tipo um primo de primeiro grau do Ebola e causa uma febre hemorrágica sinistra, que pode levar até 88% das pessoas que pegam a doença. A primeira vez que a gente ouviu falar nesse inimigo invisível foi em 1967, lá na Alemanha e na Iugoslávia. Teve uns surtos em laboratórios com o pessoal que trabalhava com tecidos de macacos verdes africanos que estavam infectados, você sabe? E o pior, até hoje não tem cura nem tratamento específico para o Marburg. É um perigo constante naquelas regiões da África. Atravessando os séculos e continentes, a raiva, aquela doença que a gente pega de animais, coloca medo na gente desde que o mundo é mundo. O vírus da raiva, que ataca o sistema nervoso central, é transmitido principalmente pela mordida de um bicho infectado, tipo cachorro, morcego, guaxinim e raposa. Aí, meu amigo, é dose, confusão mental, agitação, convulsões, paralisia e hidrofobia, aquele medo danado de água. São sinais de que o vírus já está comandando tudo. E quando esses sintomas aparecem, a coisa fica feia, quase sempre fatal. Das páginas mais tristes da história, surge a varíola, uma doença que maltratou a humanidade por muito tempo, deixando um rastro de morte e sofrimento por onde passava. Causada pelo vírus variola, a varíola se espalhava que nem fofoca, matando muita gente e deixando marcas horríveis em quem conseguia sobreviver. Imagina só, febre altíssima, dor de cabeça de rachar e feridas na pele que viravam pus e doíam demais por todo o corpo. Um horror. Mas, felizmente, lá pelos anos 1700, a luz no fim do túnel, a vacinação. Edward Jenner, um médico inglês, percebeu que quem pegava varíola bovina, uma versão mais fraquinha da doença, ficava imune à varíola humana. A partir daí, ele desenvolveu a primeira vacina contra a varíola, abrindo caminho para acabar de vez com essa doença terrível. Capítulo 4. HIV, o ataque silencioso ao sistema imune. Em meados do século XX, um novo inimigo invisível resolveu aparecer, trazendo medo e incerteza. O vírus da imunodeficiência humana, o famoso HIV. Esse inimigo é sorrateiro, ataca o sistema imunológico sem fazer alarde, deixando o corpo vulnerável a várias infecções oportunistas. O HIV, um retrovírus que adora atacar as células de defesa do corpo, se espalhou pelo mundo como rastilho de pólvora, principalmente através do contato sexual sem camisinha, compartilhamento de seringas contaminadas e transfusões de sangue. Sem tratamento, o vírus vai enfraquecendo o sistema imunológico, abrindo portas para infecções oportunistas que, em pessoas saudáveis, não seriam problema. Desde que foi descoberto, a ciência não para de lutar contra esse inimigo invisível. Capítulo 5. Peste bubônica, a morte negra que assombrou a história. Lá no século XIV, uma treva se abateu sobre a Europa, trazendo consigo o terror, a morte e a destruição. Era a peste negra, uma pandemia de peste bubônica que dizimou 1/3 da população europeia em apenas 5 anos, deixando marcas profundas na história e na cultura do Ocidente. A peste negra, causada pela bactéria, chegou na Europa de gaiata, através de ratos infectados que estavam a bordo de navios comerciais vindos do Oriente.
Sem tratamento, a peste negra era sinônimo de morte. A pessoa morria em questão de dias e a taxa de mortalidade era tão alta que muitos achavam que o mundo ia acabar. Capítulo 6. Gripe espanhola. A pandemia que paralisou o mundo. Em 1918, enquanto o mundo ainda se recuperava da Primeira Guerra Mundial, um novo inimigo invisível resolveu dar as caras, matando milhões de pessoas e deixando uma cicatriz profunda na história da humanidade. Era a gripe espanhola, uma pandemia causada por um vírus influenza H1N1, altamente contagioso e mortal. Diferente de outras gripes, que costumavam pegar mais em crianças e idosos, a gripe espanhola afetava principalmente adultos, jovens e saudáveis, causando uma pneumonia viral agressiva, que matava em questão de dias. A pandemia durou cerca de 2 anos, entre 1918 e 1920, e matou entre 50 e 100 milhões de pessoas no mundo todo, mais do que o dobro do número de vítimas da Primeira Guerra Mundial. Nas profundezas das florestas tropicais da África Central se esconde um dos vírus mais mortais que a gente já viu, o Ebola. Capaz de causar uma febre hemorrágica devastadora, com uma taxa de mortalidade que pode chegar a 90%, o Ebola é sinônimo de medo e desespero nos lugares onde ele ataca. O vírus Ebola foi identificado pela primeira vez em 1976, em surtos que aconteceram ao mesmo tempo na República Democrática do Congo e no Sudão. Acredita-se que o vírus seja transmitido para os seres humanos pelo contato com sangue, fluidos corporais ou tecidos de animais infectados, como morcegos que comem frutas, macacos, antílopes e porcos-espinhos. No entanto, à medida que a doença progride, os sintomas pioram. Hemorragias internas e externas, insuficiência renal, insuficiência hepática e choque. Em um mundo cheio de doenças infecciosas, a tuberculose é tipo aquela pessoa que chega de fininho e não sai mais. Uma assassina silenciosa que tem assolado a humanidade por milénios. Causada pela bactéria, a tuberculose é altamente contagiosa e se espalha pelo ar através de gotículas expelidas por pessoas infectadas ao tossir, espirrar ou falar. A tuberculose geralmente ataca os pulmões, mas também pode se espalhar para outros órgãos, como ossos, gânglios linfáticos, rins e cérebro. A boa notícia é que a tuberculose tem cura e pode ser prevenida, mas ainda é um problemão de saúde pública no mundo todo. Em um mundo onde a segurança alimentar é fundamental, o botulismo é um lembrete daqueles que a gente não pode vacilar com comida contaminada. Causada pela bactéria, o botulismo é raro, mas é daqueles que a gente não quer passar nem perto. Ataca o sistema nervoso e pode causar paralisia e até levar a óbito. A é uma bactéria anaeróbica, ou seja, ela se desenvolve sem oxigênio. Os sintomas do botulismo geralmente aparecem entre 12 e 36 horas depois de comer algo contaminado, mas podem aparecer em apenas 6 horas ou até 8 dias após a exposição. Em um mundo onde o terrorismo biológico é uma ameaça real, o antrás é um dos piores pesadelos invisível e aterrorizante. Causada pela bactéria, o antrás é uma doença infecciosa gravíssima que pode ser fatal se não for tratada rapidinho. A bactéria forma esporos super resistentes que podem sobreviver por décadas no solo, tornando o antrás uma arma biológica devastadora. A transmissão para humanos geralmente ocorre pelo contato com animais infectados ou seus produtos, como carne, lã e couro. Existem 3 tipos principais de antrás: cutâneo, gastrointestinal e por inalação. Os primeiros sintomas do antrás por inalação são parecidos com os da gripe: febre, tosse, dores musculares e cansaço. E assim chegamos ao fim da nossa expedição pelo mundo microscópico dos 10 vírus e bactérias mais mortais da história. Vimos como esses organismos minúsculos que a gente nem enxerga são capazes de causar um rebuliço enorme, dizimando populações e deixando marcas profundas na história da humanidade.
Mesmo com todo o avanço da ciência em vacinas, tratamentos e medidas de prevenção, a ameaça de novas doenças e a resistência a medicamentos continuam tirando o sono dos cientistas. A gente precisa continuar investindo em pesquisa e saúde pública. Só assim vamos conseguir vencer essa batalha contra os inimigos invisíveis e construir um futuro mais saudável e seguro para todos.